e se estende até a membrana tipânica. Então agora, basicamente, a gente vai falar sobre as estruturas que compõem a orelha. A orelha ela é composta aqui na sua parte mais externa por uma estrutura chamada hélice. Aqui nós teremos a antélice, né? Pode ser chamada antihélice, né? Mas eles denominam antélice. Antélice e aqui a hélice. Entre as duas nós vamos ter escarpa, exatamente. Então essa estrutura aqui denominada escarpa. Qualquer alfinete nessa área seria escarpa. Bom, aqui embaixo nós vamos ter o lóbulo da orelha. Lóbulo da orelha. Presta atenção nos nomes. A gente vai mandar uma legenda para vocês, a foto aqui da peça com a legenda. Então, do jeito que está lá, é como vocês devem colocar. Quando tiver duas denominações, vai estar as duas, certo? Porque às vezes você coloca aqui só lóbulo. Lóbulo pode ter outras estruturas no corpo que tenha lóbulo. Então, nesse caso, é lóbulo da orelha. Então, aqui nós vamos ter, nessa estrutura, trago e antitrago, né? É como se fossem estruturas contrárias, opostas uma à outra. Trago, antitrago. E entre as duas nós vamos ter uma incisura, exatamente, chamada incisura intertrágica. Ela tem outra denominação. Pode ser também incisura antitrágica. Então pode ser chamada intertrágica ou antitrágica, certo? Aqui na hélice, ela na parte superior, ela termina em dois ramos. Ramos da antihélice. Eles são chamados apenas assim, ramos da antihélice ou ramos da antélice. Eles não têm uma denominação superior ou inferior. Então, se tiver um alfinete em qualquer um dos dois, você vai colocar ramo da antélice. Basta isso. Entre os dois ramos, nós temos uma fossa, que é a fossa triangular da antélice. Fossa triangular da antélice. Logo abaixo nós vamos ter uma estrutura denominada concha. A concha, aqui nessa estrutura ela não está bem denominada, aqui não dá para ver direitinho, mas aqui assim seria a simba da orelha. E logo abaixo, se tiver um alfinete aqui, você vai denominar apenas concha, porque poderia ser a cavidade, mas aqui a gente prefere chamar de concha e simba. Então, concha da orelha e simba da orelha, dependendo de onde estiver o alfinete aqui. E logo aqui nessa abertura, ela é denominada de poro acústico externo. Não vai ter como cobrar isso na prova prática, não tem como colocar um alfinete aqui, porque você ia confundir com o próprio meato acústico interno, né? Se colocar um alfinete aqui assim. Mas é só para entender que a abertura é denominada de poro acústico externo. Certo? Aí aqui, ao retirar a estrutura, a gente consegue ver o canal, esse canal, que é o meato acústico externo. O meato acústico externo ele tem uma função, que é conduzir o som até a membrana tipânica, que é que vai vibrar e fazer vibrar as demais estruturas. Então, isso pode ser questionado de vocês. Que estrutura é essa? Meato acústico externo. Qual a sua função? Conduzir o som para a membrana tipânica. Exatamente. Então é isso que vocês deverão colocar ao ser questionados sobre isso. Bom, aqui nós já falamos das estruturas, agora a gente precisa falar da inervação. A orelha, que é a parte aqui mais externa da orelha externa, né, fica redundante, mas é assim mesmo, porque a orelha externa é dividida em orelha e meato acústico externo. Então a orelha, que é a parte mais externa, ela é suprida por 3 nervos. Isso vai depender um pouco da localização aqui. Indo pelo muro, né, como ele coloca lá no livro, a parte mais medial ou cranial, como ele chama também, essa parte mais cranial, ela é suprida pelo nervo auricular magno. Nervo auricular magno. Então ele coloca como se fosse aqui a parte mais medial, né? Eu tentando entender, seria mais ou menos aqui, mais próximo ao crânio mesmo, próximo mais cranial. A parte posterior lateral, pegando a hélice, antélice e o lóbulo, ele coloca como o nervo aurículo temporal, que é um ramo do nervo trigêmeo mandibular. O trigêmeo é número 3, que é o nervo mandibular, certo? E já a parte lateral anterior,
e que ele coloca mais como a concha. O aurículo temporal seria aqui a parte, a margem da concha, a antélice e o trago. Seriam... Próximo ao meato, no caso. Não, ele seria um pouco mais externo que o meato. Aí, já próximo ao meato, seria o nervo, o ramo auricular do nervo magno. Vago. Vago. Auricular do nervo vago. Ramo auricular do nervo vago. Porque aí esse já é bem próximo ao meato acústico externo. Que é a parte aqui, a pele da concha. Ele coloca lá no livro, se você ler pelo muro, você vai ver que ele coloca uma pele da concha, certo? E aqui no meato acústico externo, nós temos assim como, se você olhar a estrutura, é como se ele tivesse 4 paredes. Uma parede superior, inferior e outra parede posterior e anterior. A parede superior e anterior, ela é inervada pelo nervo aurículo temporal, também, né? E a parte posterior e inferior é pelo ramo auricular do nervo vago também. Tu é doido. Essas estruturas todas a gente vai enviar para vocês, legendadas, aí vocês vão verificar melhor. Parece ser assim, mas quando você vê a estrutura completa, você vai ver que é fácil entender. Porque agora na membrana tipânica, como é que vai colocar, são os mesmos nervos praticamente também na parte externa. Eu só estou com dúvida em relação às paredes, quais são os nervos. Ó, a parede superior e a anterior, que seria essa aqui, porque está retirada, né? Então aqui seria a anterior e aqui a superior. É pelo nervo aurículo temporal. Aurículo temporal, superior e anterior. Isso. Ok. Que esse nervo, ele é um ramo do nervo trigêmeo, que é chamado nervo mandibular. O aurículo temporal é ramo do nervo trigêmeo. E aqui, a parte posterior e a inferior é o ramo auricular do nervo vago. Aí isso tudo vai estar, tem no muro, mas eu vou mandar legendado para vocês também, né? Então é até aqui essa parte que eu fiquei, o Eric vai continuar com a orelha média e a orelha interna.